Sérgio Moro representa o anseio de uma população. Uma mesma população que em 1961, ou nas vésperas do golpe civil militar de 64, foi para as ruas e fez a chamada Marcha de Deus pela Liberdade e pela Família. Ou seja, aquele discurso conservador, de costumes, aquele discurso voltado para a ética, para a moralidade. Esta é a pauta que arregimenta ou que traz pessoas em volta de Sérgio Moro. Todos os devotos de Sérgio Moro sempre vão ter um discurso em tom, bastante entusiasta contra o combate à corrupção. É importante dizer que nós não estamos dizendo em nenhum momento que o combate à corrupção não deve ser feito. Evidentemente que temos que combater, sim, os desvios de recursos públicos. Agora, não basta somente combater os desvios de recurso público, é preciso, sim, um reordenamento jurídico neste país. Ou seja, a gente precisa, sim, modificar as nossas leis, fazer com que haja mais rigor na fiscalização dos recursos públicos, mas que esta fiscalização não seja algo que engesse as administrações públicas, porque também é preciso levar em conta que muitas vezes a burocracia, no sentido de fiscalização, veda a possibilidade de ações muito imediatas que os nossos prefeitos, os governadores, enfim, todos os agentes políticos precisam tomar. Às vezes, há um excesso de burocracia que engessa o processo e torna-o, inclusive, um caminho bem mais fácil para a ilegalidade. O que precisamos fazer é exatamente mostrar para a população que o combate à corrupção tem que ser feito exatamente a partir do ordenamento jurídico legal, que nós não podemos fazer um combate à corrupção usando de coisas que não estão dentro da lei, criando artifícios, porque por mais que isso possa teoricamente beneficiar um ou outro, beneficiar o povo como um todo, é preciso que hajamos dentro da lei, principalmente as nossas autoridades, principalmente o judiciário. Qualquer um de nós estamos sujeitos às penalidades das leis. Isto não é diferente também para pessoas ligadas ao governo, seja o presidente da República ou, no caso de Sérgio Moro, o ministro da Justiça. O que falta para a grande massa é alguém que diga que Sérgio Moro usa de uma couraça de defensor da ética, de defensor dos bons costumes, mas acaba selecionando o seu combate àquilo que é errado. Inclusive, fazendo aquilo que eu sempre digo, ele sempre dá uma de Monsenhor Moro, aquele que dá indulgências para os seus amigos, para aqueles que estão do seu lado. A justiça e a legalidade têm que ser tanto para os que estão do nosso lado, mas também, principalmente, para aqueles que não estão do nosso lado. Que é preciso fazer um julgamento onde realmente todas as partes sejam escutadas. Que quando a gente fala que a questão do Lula foi equivocada, não é dizer que Lula está sendo alvo simplesmente de alguma coisa que ele nunca plantou e de que Lula é uma figura tão inocente, tão pura. Nós entendemos que Lula tem os seus erros, mas não justifica, em hipótese alguma, vejamos bem, o ataque ao ordenamento jurídico. Se tivermos que condenar Lula, que seja condenado dentro da ordem, dentro do devido processo legal, apurados os fatos, de forma transparente. Porque quando a gente tem hoje uma população
que boa parte já não se sente mais nem representada pelo Ministério Público, que seria constitucionalmente aquele órgão que representaria os anseios da população, pois essa população vê neste Ministério Público um órgão destinado a proteger os seus e não necessariamente o interesse do bem coletivo, o interesse da aplicação das leis naquilo que ela deve ser e naquilo que o Ministério Público deve ser, que é o guardião do ordenamento jurídico, e é aquele órgão que não necessariamente ele está ali para condenar, mas sim para ajudar na apuração devida dos fatos. Se nós não temos isto por parte do Ministério Público, hoje, pelo menos por boa parte, esse entendimento da população como um todo, nós temos aí um problema muito grave. Mas é claro que nós sabemos que Moro tem uma população imensa que ainda acredita que ele é o salvador da pátria, que ele vai ser o homem disciplinador de tudo isso que está aí. O problema é que essas pessoas talvez desconhecem que Moro é o primeiro a burlar as leis que ele diz tanto defender. Porque não basta somente combater a corrupção. Repito, é preciso também respeitar o devido ordenamento jurídico. E quem respeita o devido ordenamento jurídico, respeita a cidadania como um todo, respeita a todos, porque numa república, o que emana do poder não é a autoridade, e sim o povo. Portanto, as autoridades também estão previstas dentro do ordenamento daqueles que devem corrigir os seus erros quando assim praticam. Portanto, uma eleição não é uma carta em branco ou um cheque especial em branco para se fazer o que quer, porque quem ganhou a eleição tem que ter responsabilidade e tem que assumir os seus atos. Mas Moro está aprendendo muito bem a lição com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro sempre se esquiva de suas obrigações e repassa para os outros. Ora para o PT, ora talvez para os seus assessores, nunca ele erra. E Moro também aprendeu muito bem com o mito. Só que isso tem um prazo de validade. E eu creio, e aí é uma crença minha pessoal, que isto, a hora que o povo acordar para a realidade dos fatos, talvez crie uma convulsão, talvez de um tamanho que nem os seus criadores vão conseguir detê-la, porque a força do povo ainda é muito grande. Pena que o povo brasileiro ainda não entendeu o seu real papel no processo, porque não basta somente criticarmos as nossas instituições, a nossa classe política. É preciso também que haja, por parte da população, mais consciência, mais ação reflexiva, e entender que num processo como um todo, cada um de nós faz a sua parte, e quem não faz a sua parte não tem legitimidade para, vamos dizer assim, fazer os seus pedidos, as suas reclamações e as suas reivindicações. Atrás de uma reivindicação tem que vir a legitimação pelo exemplo, pela conduta, mas não nesta forma moralista, mas moralizadora. Porque o moralismo, ele esconde o que está errado através de palavras bonitas. E é isso que a gente tem que fugir. Porque se fugirmos, vamos dizer, do politicamente correto, nós também temos que fugir desta coisa moralizadora da extrema-direita, que, além de não politizar, também acaba desviando o foco e não levando a lugar algum. Tempos tristes são esses, mas são esses os nossos tempos. Que tenhamos força para superá-las.